cara. Desculpas convencem pessoas, Desculpas mas não convencem mudam o pessoas. destino. A gente entende que menino faz o que quer. Homem faz o que tem que ser feito. Take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Fala, guerreiros, fala, guerreiras. Estamos aqui no podcast França à Vista, começando mais um episódio pra vocês. Eu sou o Zenon Júnior. E olha, eu vou te falar, hein? Esse podcast hoje tá quente, mais que quente. Eu tenho dois gigantes aqui comigo. Eu vou passar só aqui para iniciar o que cada um faz da sua vida. Vamos lá. Vamos falar do primeiro. Fundador do Pilot Digital Solution, agência de marketing digital. Ele é legendário, 106011. E escritor do livro Respeite o Tempo. Olha isso, cara. Gestor de tráfego pago da plataforma global França e assessor de mídia do Asturian Associate, que logo estará com a gente aqui, hein? E vamos falar do segundo cavaleiro, gigante, fundador da Angel of Academy. Elevar vidas através da transformação física, mental e espiritual, despertando o potencial divino em cada ser humano. Esse cara é fera! Legendário 106026. Ele é escritor do livro O Segredo do Sucesso é a Disciplina. Ele é executivo e sócio da plataforma global da França também. Vamos apresentar os caras, esses guerreiros, esses gigantes, esses cavaleiros. Adler Monteiro e Alan Moreira. Sejam bem-vindos, senhores. Muito bom, que apresentação é essa? Primeiramente, eu que agradeço pelo convite aí. Tá sendo uma honra participar do França à Vista. E vamos aí, né? Que os públicos preparem um pouco de Dorflex, que a gente vai explodir a cabeça deles agora. Eita! Aí, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para todas as pessoas que estão assistindo. Primeiramente, né, agradecer muito a honra, uma honra estar aqui, ter esse convite, até desacreditei quando eu recebi o convite, então, uma honra mesmo, e obrigado pela oportunidade. E prepara o Dorflex, prepara todo que remédio aí, que dor de cabeça, dor muscular, dor espiritual vai ter hoje. Olha aí, galera, o que a França à Vista tá fazendo, hein? Eita! É cada convidado que nós trouxemos aqui, vou te falar, são pessoas de peso. Mas, senhores, o prazer é todo meu. Vocês falaram, o prazer é meu, é honra é minha, mas é meu isso aqui, porque a história que eu já vi de vocês são tão novos. Mas vamos deixar a curiosidade pra galera, não vamos falar de idade, não. Eu sei que vocês são novos, mas não vamos deixar aí na curiosidade da galera a idade de vocês. Mas vamos lá. O Adler, me fala uma coisa, cara. Você tá quanto tempo aqui aqui em Paris e o que te motivou, assim, sair do Brasil e vir parar na França, cara? Que história é essa aí? Cara, na verdade foi o seguinte. Quando eu tinha 10 anos, né, minha mãe já estava aqui na Europa, ela trouxe eu e a minha irmã do Brasil pra cá. E o primeiro lugar onde a gente caiu, aterrissou, foi em Portugal. Ficamos um pouco lá em Portugal. Depois, com 13 anos, mudamos pra Espanha. Aí eu fiz todo o meu período escolar na Espanha. Um verdadeiro imigrante. Um verdadeiro imigrante. E com 18 anos eu vim a primeira vez pra França. Né, meio que por punição, porque eu tava aprontando umas coisinhas na Espanha lá, e a minha mãe falou, você não pode ficar aí, volta pra cá, vem pra cá onde eu estou, cara, eu estava aqui. Quando eu cheguei, eu me apaixonei, ela voltou embora, eu fiquei aqui, né, mas como muita gente, eu acredito, né, situação ilegal, não podia sair, não podia fazer outras coisas, trabalhava, não recebia o dinheiro, e tentei ficar aqui pelo menos um ano, fiquei 6 meses. Porque bateu tanto assim, começou a bater muita dor. Aí a minha mãe, né, como sempre, protetora, falou, volta pra casa, vamos resolver a tua documentação. E aí, cara, eu voltei pra Portugal, pra Espanha, depois pra Portugal. Peguei minha nacionalidade hoje, graças a Deus, né, tenho minha nacionalidade portuguesa. E com 19 anos, 2018 ou 19, foi quando eu voltei de vez, sozinho, pra cá, pra França. E então aí já vai fazer quase 8 anos que eu estou aqui.
Rapaz, vamos se dizer. Você pegou a nacionalidade portuguesa, mas é um francês, vamos se dizer, pô. Eu acho quase ele, lá. eu acho ele um europeu, né? É um europeu. 3 países. Três nacionalidades ou não? Só uma. Não pode, se pudesse até. Não, Seria. só duas, né? Que a brasileira, jamais vou falar que não sou. Né? Muito amor, respeito, paixão pela minha pátria. Brasil é Brasil. Brasil é Brasil. E muito respeito, gratidão, né? Gigantesca por Portugal, que me deu, por assim dizer, o acesso a toda a Europa. Uou. Entendeu? Então tem que se relevar bastante, por causa que graças a Portugal, hoje eu posso, né, ter uma empresa, pude ter outras empresas, É. pude me mover sem nenhum tipo de medo e cadeias Uhum. aqui. Então, assim, gratidão enorme por aquele país. Ele me deu Show. aquilo, carta verde, né? que se diz. Show, exatamente. Ou vermelho, né? Passaporte. Passaporte. Boa. Muito bom. Ele chegou rápido. E você, Alan, o que te deu, cara? Quanto tempo você tá aqui na França? O que te deu pra sair do Brasil? Não vai me dizer também que saiu de lá com 5 anos de idade. Não, a minha história é um pouco diferente, mas também muito motivadora. No Brasil, eu tinha uma vida muito, muito boa, questão de qualidade de vida, financeira, mas nada vinha de mim. Nada era fruto meu, era tudo dos meus pais. Então era a famosa frase, né? Filhinho de papai, sabe? Eu era um filhinho de papai, só que foi muitos anos passando, muitas pessoas passando na minha vida, sempre mostrando que eu não tinha responsabilidade. Eu não sabia que era ser homem de verdade. Não sabia que era pagar uma conta de luz, assim dizendo. Com quase 24 anos nas costas, não sabia que era pagar uma conta de luz. E muitas pessoas foram passando, ex-namoradas, amigos, familiares, falando: e aí, Alan, você vai crescer quando? Vai virar homem quando? Eu falei, mas eu sou homem, já saio com várias meninas, já faço isso, já faço aquilo. Ser homem é sair com várias meninas. Essa mentalidade de algumas Essa era a pessoas. mentalidade do Alan do Brasil. E foi então que uma amiga minha, que ela veio pra cá em 2017, a Júlia, e ela sempre falou: um dia, se quiser vir morar pra cá, você vem. Isso em 2017. Minha cabeça, né? Ganhava bem, trabalhava só, todo o dinheiro que eu tinha era só pra mim, tinha carro bom, morava com meus pais, de pagar a conta. Falei, o que eu vou fazer na França? Chamado playboyzinho. Falei, o que eu vou fazer na França? Eu fazer nada, vou ficar aqui de boa. Mas o dia foi passando, as coisas foram passando, achei uma hora, aconteceu uma coisa, falei, cara, preciso virar homem. Preciso ser alguém na vida. Foi então que eu decidi largar tudo no Brasil, vendi tudo, larguei tudo lá, vim com 0 pra França. Falei pra essa amiga minha, falei, Júlia, eu tô indo pra ir morar, preciso ter um novo estilo de vida, um novo rumo na minha... Tava desconfortável, na verdade. Tava confortável. Você tava confortável, mas confortável. aquilo estava te deixando Mas a minha mente tava desconfortável. Tá. Porque Pega o no código. conforto, ninguém cresce no conforto. A gente só cresce no desconforto. Seja ele familiar, seja ele espiritual, seja ele mental, seja ele o físico. Sim. Se você dormir a semana toda, a tarde toda, você não vai ter ganhos físicos. Uou. Mas se você for todos os dias na academia, pelo menos 1 hora, no seu desconforto você vai crescer. Nossa. Então foi quando eu saí do Brasil e vim pra França. Chegando aqui na França, que eu fiz amizade com essa... Fiz amizade. A minha amiga Júlia me abriu as portas. Me deu trabalho, me deu moradia. E dali que eu comecei a ter responsabilidade. Comecei a virar homem. Comecei a ser um cara decente. Entende? Tem que pegar também, né? Além de Dorflex, pegar papel e caneta, porque pô, É os muito insights código, hein? Nossa. Olha esse que ele deu agora, galera. Eita, o homem é brabo. E durante esses 3 anos, vamos falar, tô há 3 anos e 1 mês aqui na França, foi onde eu aprendi a ser homem de verdade, ter responsabilidade, assumir com minhas atitudes, assumir com meus erros e, né, como eu falei no começo, pagar uma conta de luz. Mas vem cá, isso que você fala, cheguei aqui na França e tal, e ali eu aprendi a virar homem. Como é que eu posso formular essa pergunta pra você pra ficar bonito? Mas não vou falar bonito, não. Como, cara? Assim, pô, o cara... Muito da galera pensa isso, né? Tá no Brasil, tá na tranquilidade, e muita gente procura essa tranquilidade. Você falou assim que o desconforto, ele gera crescimento, Gera resultados. gera resultados, e você chegou aqui na França buscando isso, você saiu de lá buscando isso aqui na França? Foi exatamente isso que eu entendi, não? Esse desconforto, ou você veio pra França só pra sair um pouco do conforto lá no Brasil? Eu vim buscar responsabilidade. Crescimento. Eu vim buscar crescimento mental. Vim buscar o que é ser homem de verdade. Como eu havia dito, eu era um menino, eu era um moleque. Sim. Que muitos homens acham hoje em dia que homem acha que
Quanto mais garoto você conhece, quanto mais garoto você fica, quanto mais balada, quanto mais glória você usa, a pessoa se acha homem. Não, cara, você é um simples menino. Você é um muito simples moleque. Então, quando você descobre que um homem de verdade é um homem que levanta cedo, paga a conta de luz, Certo. cuida da sua família, é o sacerdote da sua família, é o cara que levanta, não importa se tá chovendo, se tá sol, se tá lama, ele levanta e faz o que tem que fazer. O Adler, que ele é um exemplo disso, ele é pai, tem 2 filhos, ele sabe, cara, um homem de verdade é isso. É um homem que levanta, não inventa desculpa. Ah, tá ruim, não Boa. importa, cara. Desculpas convencem pessoas, mas não muda o destino. É isso. Desculpas convencem pessoas, mas não Pegou, muda o destino. Pegou? Não, pera aí, repete de novo. Repete de novo, cara, pelo amor de Deus. Vamos Fala lá. repete de novo, cara. Desculpas convencem pessoas, Desculpas mas não convencem mudam o pessoas. destino. Então você pode fazer todo tipo de desculpa, todo tipo de justificativo que não vai mudar nada. Top. O Adler, dando exemplo de pai, ele sabe, cara. Eu vejo, acompanho muito a vida dele. Ele levanta todo dia e não inventa desculpa. Vocês se conhecem há muito tempo ou não? Digamos que 6 fazer- meses, 7 meses. Vai fazer pra quase um ano, na verdade. Né? É, quase um ano, né? Mas Quase quando a gente se conheceu, eu achei, não só ele, mas todo mundo, o pessoal da plataforma, a gente sempre tinha um ser, uma pessoa, né? Na linha Cliuno ali, na Vocês se pirâmide conheceram ali, na plataforma. na plataforma. Plataforma global da França, galera. E Segue lá. todo mundo dessa plataforma tinha sempre ali, ó, uma coisa Cliuno lá em cima que juntava a gente. Era o quê? Jesus Cristo. Então, Oh. essa amizade, Uau. essa amizade, ela só se tornou forte por conta que todos têm o mesmo princípio, que é caminhar com Jesus Cristo e ser ele nosso único Quem é e amigo de suficiente. Jesus se torna amigo. Você é Exatamente. amigo do meu melhor amigo, entendeu? Por isso Exatamente. nos torna muito próximos. sacou? Exatamente. E por conta disso, essa amizade que eu tenho com ele, não só com ele, mas com todas as outras pessoas da plataforma, se tornou tão forte, mas tão forte, em menos de um ano, como ele falou. É. Eu tenho muitos amigos que eu conheço, sei lá, 15 anos, 10 anos, que não tem a mesma intimidade. Não tem aquela... Não tem nada. Tudo isso é possível por causa que a gente está em movimento buscando o mesmo propósito. Certo. A gente está alinhado, né? Se diz muito, a gente fala muito, bate na tecla em andar em unidade de linguagem. Né? Porque como ele falou, né? Puxando a linha, a gente entende que menino faz o que quer. Homem faz o que tem que ser feito. Entendeu? Essa Então é a boa. gente entende que... Obediência? Então, a gente entende que a gente tem que ser obediente. Por quê, cara? Porque no meio disso tudo, desde que eu me conectei com a plataforma, por exemplo, eu conheci ele, conheci os outros meninos, a gente, né, tem um grupo onde a gente é bastante unido e tudo isso é por causa de apenas um ser que é Jesus. É o único. É por causa dele, por ele que nós fazemos todas as coisas. E logo, quando você vai entrando nessa caminhada, você vai entendendo o que é ser obediente. Tanto eu como ele, a gente era novo na fé. A gente era recém-convertido, então a primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou na plataforma e integrou a equipe, tinha um movimento de pílulas. Então a gente tinha que estar ali na palavra. Então pensa, 2 pessoas recém-convertidas na palavra, não entendendo nada do que está escrito nessa Bíblia aí. Nada. Mas a gente era chamado a dar uma pílula, a falar sobre aquilo que a gente lia. Então Certo. aquilo foi trazendo uma certa maturidade espiritual. Aham, Então, junto com essa maturidade espiritual, foi criando esse elo, como se fosse uma aliança. sim. Até porque, cara, quem a partir dele vai fazer algo realmente forte a não ser ele? Então a gente entende a questão da obediência. Com o tempo foi chegando os eventos. O Método IP, todo mundo sabe aí, por favor, participem do Método IP. Vai ter um agora, né? Vai ter um agora. em julho, Não, agora é o próximo em junho. Junho não, perdão, maio. É maio. Maio. É, Agora. 26 e 27 Final de maio. Um Então, assim, mêsinho. participe. Quem for ver isso aqui, participe. Por que eu falo isso? A questão da obediência que a gente estava falando. O primeiro Método IP, ele foi o divisor de águas. Ele começou a me abrir minha mente e tipo, tirou as escamas dos meus olhos para tudo aquilo que não estava conforme a natureza. Certo. Certo? Porque a gente tem a BLN. A BLN é a base lógica natural das coisas. Quando você olha para a natureza, você consegue ver como tudo flui. Como a semente, ela dá fruta, ela cresce e vai dar mais frutos ainda, né? Ela vai crescer, vai fazer toda a parada acontecer. E assim é com tudo. O rio, ele flui de uma maneira que é só dele. Você não vai ver, tipo, nada indo contra o rio, por causa que ele flui. Então, quando você segue a base lógica natural das coisas, você entende o princípio da obediência. Então, no princípio do primeiro Método IP, eu tive isso. Eu comecei a ver e falei, cara, tem algo errado na minha vida. Aí a gente volta a falar sobre, como eu falei, né? Graças a Portugal eu tive a carta verde para fazer aquilo que eu quis fazer e ter minhas empresas.
Então eu percebi que eu era escravo de uma empresa. Eu era escravo do meu próprio negócio. Infeliz demais. Percebi isso. Mas, ainda assim, o método IP é algo que vai te libertar, que vai te trazer muita visibilidade para as coisas, só que ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode fazer. Então, eu segui no caminho onde eu entendi algo, né? A gente começou um movimento um pouco paralelo, eu quanto ele, né? Nas nossas questões um pouco pessoais. A Pilot, ela surgiu de uma triagem, não sei como é que se fala quando é 4 pessoas, mas é... Catriagem? Uma catriagem. Se não for, perdoe. Se não for... Agora aí, é. galera. Manda aí, fala o que é isso. E a gente entendeu eu entendi, na verdade, que eu tava sendo desobediente. Por causa que o chamado foi só um. E não era pra mim estar com aquilo que eu tava. Aí como é que você obedece a ordem de 5 anos de empresa, você olhar pra ele e falar assim, entendi a ordem, eu vou fechar, eu vou acabar com o que eu já comecei, e vou fechar e vou parar com a única fonte de renda que você tem na sua vida. Sacou? Aí o que aconteceu? Eu não fiz isso, né? Lógico, eu falei, não sou louco, ó Deus, me perdoe, mas de primeira assim não vai ser. Vai devagar. Calma. Só que aí está você andar em unidade, cara, com pessoas como ele. Porque, por exemplo, eu Unidade de linguagem? Eu falo com o Alan muito sobre isso e, tipo, quando eu tenho algum problema, inclusive hoje eu falei pra ele, cara, a gente precisa conversar por causa que a gente se ajuda a se autoanalisar, se corrigir. Que é o teu coração ensinável, sabe? Pra você saber onde é que você tá errando. Então, lá no comecinho, depois do primeiro método IP, eu falei pra ele, irmão, tem algo que tá me incomodando, cara. Eu não sei se é essa empresa, não sei o quê. Ainda tentei, sabe? Fazer várias outras coisas, mudar a logística, mudar a forma, a metodologia de ensino. E tava indo bem, só que ainda indo contra a natureza. Aí o que aconteceu? Segundo método IP. Galera, na real, façam o método IP. Qual é a câmera que eu olho? Aquela ali? Essa aí. Façam o método IP. Quando eu fiz o segundo método IP foi maravilhoso, porque a minha esposa esteve comigo. Ela fez também. O primeiro ela foi também? Não, o primeiro não. Acho que só para dar início a essa conversa do IP, pessoal, IP, identidade e propósito. No IP você vai encontrar a sua identidade e vai saber o que é o seu propósito aqui na Terra. E aí vem isso. Por quê? Obediência, galera, pelo amor de Deus. Entenda. No meio disso tudo começou a surgir várias questões. Eu comecei a perceber que realmente eu tinha que tomar a decisão de vou ou não vou, tá, Zenon? Aí aconteceu que no meio disso o inimigo ele é bastante traiçoeiro. Quando você tá pra pegar o teu propósito, ele vai fazer com que você fique rodando em círculo várias vezes. E você vai ficar rodando em círculos, mas o teu objetivo tá bem na tua frente. E quando você vê o teu objetivo e você quer ir até ele, você vai sair esbarrando em tudo, batendo em tudo, caindo, batendo na cara, se lascando, pra não falar outra palavra. Entendeu? Só que aí é quando você tá em unidade de linguagem também no teu casamento. A minha esposa também fez o método IP. Então, quando ela viu as oportunidades que estavam aparecendo, era pessoas querendo me contratar, pagando muito bem pra mim poder, tipo, não fechar minha empresa, mas no sentido de que eu compro a tua empresa e você vem trabalhar pra mim, você e toda a tua galera que trabalha pra você e tudo mais. E, tipo, muito tentador, né? Porque, como ele falou, traz uma certa estabilidade, um certo conforto, entendeu? E aquilo começou a me trazer muito problema. O Alan, ele testemunha daqui que eu falei com ele, irmão, acho que eu vou aceitar e tal. Até cogitei aceitar, na verdade. Porque, mano, querendo ou não, era um bom salário, por assim dizer. E perante todas as dificuldades que a gente passa, você também é empreendedor, você sabe que às vezes é complicado, eu realmente cogitei. Só que aí o segundo método IP, eu vou repetir, segundo método IP, a gente entendeu que a minha esposa na verdade entendeu. Depois do método IP, ela olhou pra mim, cara, e ela falou umas palavras que eu jamais vou esquecer. Ela vai assistir, tá aqui. Fernanda, te amo, meu amor. Muito obrigado por ser essa guerreira leoa que tá no meu lado. Ele não falou que ia fazer essa declaração aqui, não. Falou, não. Falei não, né? Surpresinha, olha aí. Aí ela falou assim, você nunca mais vai voltar pra uma fazenda. Você nunca mais, não te autoriza você a voltar a vender tua hora pra ninguém. Eu sei quem é você, eu sei o potencial que você tem. E a Pilot, ela não surgiu por acaso. Ela tem propósito. Isso aí aconteceu após o segundo método IP. Tá certo. Eu só dei só essa pausa, só pra gente saber, porque eu acho que ainda tem um pouquinho de legendário, mas... que eu vou falar. Enfim, só pra gente não perder ali a linhagem. Eu vou encerrar no legendário, porque eu sei que ele vai pegar a rotina. Era só pra saber, porque o legendário aí também não é forte, né, cara? Não, então, se você fez isso aí só no segundo método IP, no segundo depois do legendário, imagina o que você já fez. Mas, bom, vamos lá. O primeiro
o segundo método IP. Então, quando aconteceu isso, foi claro que o inimigo estava realmente tentando nos sabotar ali as nossas decisões. Todas as maneiras. Tirar nosso foco, sabe? E quando você entende, cara, que é algo que tem batido muito, tipo, na minha mente, depois que eu comecei a ler pós-legendários, que eu vou falar logo em seguida, a gente tomou a decisão de não aceitar e tomamos a decisão de fechar. Tanto que a gente, logo depois do segundo método IP, a gente ligou para nossa contadora e falou assim, olha, pode fazer o necessário para fechar a empresa, a gente fecha. E vamos terminar só aquilo que a gente já começou. Tudo que a gente tinha assinado, eu liguei para alguns eu avisei, porque logo depois teve o Legendário. E depois do Legendário, eu entendi alguma coisa, sabe o que é? Atos 13:47 vai dizer o seguinte, que a ordem do Senhor é simples. Ela fez de mim, de você, do Alan, de todos que estão aqui nessa sala, luz, para que fossem salvação para o mundo. Uou. Que isso. Exato. Obediência. Você tem um propósito, e o propósito nada mais é de você ir levar a mensagem dele. Certo. Então aquela montanha me mostrou isso, entendeu? Logo, você faz 2 métodos IP, você identifica o que você tem que fazer, ainda assim o medo te tenta aprisionar, só que tudo vai surgindo no tempo certo, no momento certo, porque quem rege todas as coisas é ele. Então ele me enviou pro Legendários. Como? Não me pergunte como, porque nem eu sei como é que eu fui, nem ele mesmo sabe como é que ele foi. De repente, quando se deu por si, estávamos lá. Tava na montanha. Jesus! Mas, Sim. Alan, como que a gente consegue detectar essa obediência? Cara, hoje é dia 16, ontem, dia 15, eu fiz uma live sobre obediência Sim. no meu Instagram, pessoal, eu não sei porquê. Tô de manhã fazer uma live sobre obediência. Vou falar sobre obediência, comecei a pesquisar sobre tudo. E ontem eu tinha uma frase que eu ouvi de um pastor, ele falou assim: quando você pede para ouvir a voz de Deus, você tem que saber que você vai ser obediente até o fim. Às vezes nós pedimos para ouvir a voz de Deus o tempo todo. Deus, fala comigo. Deus, se comunique comigo. Deus, me dá uma clareza. Deus, ele vai falar uma hora. Só que a partir do momento que ele fala, você tem que estar disposto a ser obediente até o fim. Então, se Deus comunicou com o Adler, por que você não foi obediente lá atrás quando eu mandei para você? Porque lá atrás o Adler pediu para Deus falar com ele. Certo. E Deus falou. Só que quando Deus falou, o Adler foi obediente, mas até um certo nível. Você acha que o conforto normalmente que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, você acha que isso aí são bloqueios pra gente não enxergar essa obediência? O conforto é uma arma do inimigo. Porque quando você fala que você vai investir um negócio, quando você fala que você vai dar entrada no negócio, quando você diz que vai casar, quando você diz que vai ter o melhor físico, o inimigo começa a te dar conforto em vários setores. Vamos lá, o conforto na área do físico. Pegou, galera. O que ele vai falar? Ele vai te mostrar o sofá, vai te mostrar uma Netflix, ele vai te dar aquela dopamina barata, que é o quê? Certo. Esse daqui, ó. Você pega o Reels aqui, ó. Você fica ali, você nem vê. Mas aquilo é um conforto da sua mente. Uma distração. Um conforto e um vício. Você falou uma coisa de distração, muito importante. Anota essa frase aí. A distração, ela é uma destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Por quê? Putz. Não, peraí. Faz o putz lá do Eu não sei IPA. se vocês viram, mas eu vim preparado, tá? Eu trouxe meu caderno. Porque assim, eu sabia que isso ia acontecer aqui hoje. Eu já tinha noção, porque eu já conheci esses cavaleiros aqui. Os caras não são de brincadeira. Cada coisa que eles falam é um código gigantesco pra gente levar pra nossa vida. É um código pra nos transformar. São códigos pra nos ativar. Muitas das vezes a gente, é como o Alan falou, a gente tá ali no conforto, né? A gente tá ali no sofá, na Netflix, no telefone, isso a gente acha que essa é a nossa vida. Eu tenho pra mim, Alan, que esse conforto nada mais é que uma vida ilusória. Eu tenho pra mim que isso é uma vida ilusória. E a vida real, quando a gente enxerga... Quando eu enxerguei a vida real, eu comecei a analisar, cara, essa vida ilusória que eu tinha anteriormente, por que não me passaram essa cartilha, né? Esses códigos, né? Poxa, cara, imagina se você nasce, aí você já tem essa cartilha na sua frente. Na verdade tem, só que não acessamos, né?
Eu ia falar isso agora. Na verdade, essa cartilha, esse manual todo, ele tá aí. Ele tá Desde princípios, é o maior livro, o best-seller de todos os tempos. Ele tá disponível para você desde que você nasce. Há mais de 200 mil anos, ou até mais, inclusive. Ele tá aí, se chama Bíblia. Olha É lá. só você... É manual. É só você ler. adjetivo. As pessoas, elas não prestam atenção na vida real. Quando você compra um celular, vem o manual. É. Quando você compra uma geladeira, uma televisão ou até um carro, vem o manual de como utilizar aquele item. E a vida? A vida também tem um manual. E esse manual se chama a Bíblia. A Bíblia. Se você abre ela, se a gente tivesse sabedoria o suficiente, discernimento o suficiente para entender tudo que está lá dentro, a gente nem precisa de livro de disciplina, livro de tempo, livro de autoajuda, nem precisa de nada disso, porque tá tudo lá dentro. Resumindo, não precisaria de vocês. Não, literalmente. Na Senão- verdade, ninguém precisa de ninguém. Você Só só- precisa da Bíblia. Pronto. Sabe por quê? Dá um código aqui, desculpa te cortar. Pode falar. Dá um código, que é o seguinte. Tá quando quente, você... gente. Anota. Quando anota. você começar a ler a Bíblia, é o seguinte, se você vai ler a primeira vez, você não vai entender nada. Só que existe uma maneira de você ler ela para você descobrir, primeiramente, o teu propósito. Sacou? Você vai começar a ler Evangelho, tá? Certo. Você pega Evangelho, você vai de Mateus e você vai até Judas. E esse aqui eu peguei com o Ninja, o poderosíssimo Ninja. Vou te marcar nesse daqui. Ai, espetacular! Cara, fera. é real. Ele falou assim, e eu peguei isso pra testificar. Eu falei, não é possível, esse cara é loucão do jeito que ele é. Evangelho de Mateus a Judas, não vai ler Apocalipse. E você vai ler a primeira vez. Eu fiz isso, não entendi nada. Peguei alguns códigos. Aí alguns, tipo 1, 2, a cada 3, 4 capítulos, tá? Só que aí você vai ler a segunda vez, Anon. Quando você lê a segunda vez, metade daquilo que não te fazia sentido, Começa a fazer. começa a fazer sentido, vai te liberando algum código. E você sai se lendo. Lê um pouquinho, mas lê com intensidade. Não é só ler, Sim. Não é só é passar ler o olho, com né? intensidade. É você ler, é você pegar um marcador, é você marcar, é você anotar aquilo que te chamou a atenção. E você vai. Chegou a Judas, volta de novo. Outros códigos vai ser liberados. E outros códigos vai ser liberados. E assim por diante. Vai chegar um momento, amigo, que o carpinteiro vai bater na tua porta. Esse sou eu depois do Legendários. Depois do Legendários, eu aprendi a ler a Bíblia corretamente. Igual ele falou, é você ler, mas ler com afinco. Fazer anotação, escrever. Fazer anotação do seu livro, fazer pesquisas. Cara, a Bíblia é um livro de aprendizado, sabedoria. Você tem que fazer pesquisa, você tem que estudar ela. Não é somente ler. É. E depois do Legendários, cara, eu tive um corte, na verdade foi antes do Legendários, com um rapaz que chama Magalhães. Ele deu um corte pra gente sobre a Bíblia. Muito obrigado, Magalhães. Depois, durante o Legendários também, eu aprendi muito sobre a Bíblia. E depois eu aprendi a ler a Bíblia, que era o quê? Ele falou, os evangelhos. Comecei lá por Mateus. Li 3 versículos só, mas fazendo o quê? Anotações, marcar texto. Quando eu fui ler, eu já tinha lido Mateus acho que umas 2 ou 3 vezes. Só lido. Essa vez, na hora que eu fui ler com anotação, eu olhei e falei, uai, isso não tava aqui. Isso não tava aqui. Como assim? O quê? Eu li, Apareceu? essa frase não tava aqui. Você vai ser reconhecido pelos seus frutos. Deus fala isso. Aí na hora, quando eu li, não tava. Essa quarta vez, quinta vez, agora colocado. Deus colocou essa frase lá. Não tava antes, não. Ele atualizou a Bíblia. Ele atualizou. Instantâneo aqui. Mas aí, isso faz sentido, porque quando ele fala, você vai ser reconhecido pelos seus frutos. O povo vai ser reconhecido pelos frutos. Eu hoje, se eu fosse falar sobre musculação, sobre regime, sobre bem-estar, sobre como ter um físico bom, pesando 52 quilos eu pesava no passado, ninguém ia me ouvir, porque os meus frutos não estavam dando resultados. Certo. Hoje, que eu tenho um físico bom, tenho aparência boa, tenho resultado, tenho frutos, né? Que a árvore, ela só vai ser reconhecida através dos seus frutos. Então, hoje, eu tendo resultado, eu posso falar sobre o meu assunto, sobre o meu físico, sobre Certo. como ensinar as pessoas. Então, isso já estava na Bíblia. E eu não tinha lido, não tinha visto, né? Perdão, não tinha visto. Aham. Só que já estava lá. Mas foi o que ele falou. É saber ler a Bíblia. Beleza. É pegar, estudar a Bíblia. É como se fosse uma faculdade da vida. A Bíblia é uma faculdade da vida. É uma faculdade que você começa e ela vai ser até o fim. Até a eternidade, né? Melhor dizendo. Até a eternidade. E quando você lê isso, cara, é Dorfredson atrás do outro. É um Dorfredson atrás do outro. Mas
É como ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos darei descanso. Nossa. Ele, no início da conversa, ele falou sobre essas pílulas que a gente tinha diária, e a gente abria todo dia às 7 horas da manhã. Cara, todos os dias nós todos estávamos cansados. Estava cansado, olho fadigado, mas uma coisa era certa, a gente podia começar cansado, mas depois de ali, 30 minutos, 1 hora de pílulas ali, um falando pro outro, ouvindo a palavra, todo mundo começava o dia carregado. Eu não sei o que acontecia. Era como se cada um fosse um celular com pouca bateria. Você colocava ele, carregava. Carregava. A palavra, o que é a palavra? A palavra, nós somos como um celular. Se a gente ouve um pouco a palavra, fala um pouco a palavra, é como se tivesse deixado o celular carregar 5 minutos, 10 minutos. Ele vai funcionar? Vai funcionar. Mas não 100% da sua atualidade, não 100% da sua força, não 100% do que ele foi, do propósito dele. Sim. Quando a gente ouve a palavra todos os dias, nos recarrega todos os dias, Todos nós os dias. plugamos o nosso cabo, assim, entre aspas, na palavra de Deus, é onde a gente fica carregado 100%. E a gente fica pronto para poder cumprir o nosso propósito, levar a palavra do reino e cumprir o propósito que Deus nos deu. Uou, eu falo, esses caras, esses gigantes aí, pelo amor de Deus. E me fala aí, Adler, você quer falar de legendário já, não? Ó, Eu não falar sei, alguma- eu tinha outras coisas pra falar eu também. sei, eu sei que não se pode falar muita coisa do legendário. a gente não pode falar. Fala. Tipo, o que se Fala. faz, o que Pronto. acontece. Mas a gente pode falar da transformação. Pronto. Assim, por que não pode se falar do Legendários? Isso é polêmico. Tá. Isso é polêmico. Tem muita... Enfim, isso é polêmico. Vou te explicar. A gente não pode falar por quesitos de que ou a gente pode te incentivar muito, ou a gente pode Desmotivar. desmotivar frustrar. bastante, tipo, te frustrar. Porque o legendário pra nós foi de uma maneira. Por mais pode ser a mesma trilha, pode ser o mesmo percurso, mas pra você vai ser completamente diferente. Então, se a gente contar tudo aquilo que a gente viveu, as experiências que a gente passou lá dentro, cara, não significa que você vai passar mesmo. E Certo. você chega lá com expectativas. E a pior coisa que um ser humano pode ter é expectativas em algo ou em alguém. Porque a frustração, ela é certeira. Então a gente não pode falar sobre isso. Agora, se você me perguntar, Adler, me fala qual é a transformação. Eu te dou 3 maiores pra mim, daqueles legendários. Adler, qual a sua maior transformação? A primeira foi entender que a obediência ela tinha que ser instantânea. Vou anotar. Obediência. Tem que ser instantânea. É. Por quê? Cara, por causa que quanto mais você demora a ser obediente, mais você está travando de viver o extraordinário que ele quer que você viva. Uou. Entendeu? Podemos dar o exemplo de José do Egito, quando ele saiu do povo fugiu do povo do Egito, né? Sim. O povo não foi 100% obediente. Por conta dessa falta de obediência, eles tiveram que ficar mais de 40 anos no deserto. Moisés. Moisés, né? Perdão, Moisés. errou. Moisés. Ficaram mais de 40 anos no deserto. E se eles o povo tivesse sido obediente logo de primeira, era pra ter ficado, não sei, meses. 40 dias, perdão. De 40 dias foi para 40 anos. Tudo pela falta da obediência. Obediência e murmuração. Exatamente. Então é muito importante. Eu entendi que o processo, né? 2 IPs, tinha que ser obediência. No segundo, eu tomei a decisão de cumprir a obediência, porque tinha um propósito, né? Ele falou assim pra mim, antes de ir pro Legendários, ele falou assim, eu não te coloquei você aqui onde eu te pus, ou seja, na França, para que você esteja querendo tocar ou levar a mensagem para aqueles que falam a tua língua. Eu não te dei dons e talentos, né? Tipo, a aprendizagem muito rápida e o desenvolvimento da língua muito rápido, sabe? Eu não te dei esses dons para que você guarde para si ou para que você comparta com a tua pátria. Transbordo. Eu trouxe você para cá para que você toque uma nação que está morta. E a Europa está morta. Então, assim, eu estou aqui na França por um propósito que não tem a ver com o Adler. Entendeu? O Alan, acho que ele também entendeu isso, que ele não foi, ele saiu do Brasil e veio exclusivamente pra França por causa do Alan.
sabe? Você também. Aí quando você pega a plataforma Global França, o Pablo, ele fez algo, cara, uma sacada de gênio, que ele colocou os maiores players deles, né, os sócios dele, um em cada lugar do mundo. E ela tá se expandindo. Não foi à toa. É por causa que existe uma mensagem a ser entregue ao povo. E as nações estão mortas. Aí cabe a nós ser obedientes ou não. Então, obediência imediata. Uou! Olha, Entende? Aí até a segunda coisa é mais libertações. Porque, por exemplo, por mais que nós homens, e aqui vai para os homens, a gente tem uma dificuldade muito grande. Por mais que, por exemplo, eu e o Alan, a gente somos amigos, a gente conversa, a gente conta as nossas frustrações, na maioria das vezes a gente não é 100% honesto. Como a gente deveria ser para ter essa ajuda que a gente o precisa. homem ele tem muito disso, né? Segurar, reter. E reter bastante. Então, não assim, passa... eu recebi ali naquela montanha muitas testificações de Deus e muita misericórdia dele. Teve um momento, por exemplo, aonde foi chamado todos aqueles homens que sofriam de uma depressão, sofriam de uma ansiedade. Certo? E, por exemplo, nós andamos juntos. Só que eu nunca deixei à vista que eu estava no princípio de uma depressão e que eu estava numa ansiedade muito grande. Eu nunca deixei à vista que já passou na minha mente, tipo, tirar minha vida por causa da carga e de tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida até então. Por quê? Problema aí de vários homens, né? Porque a gente não quer ser frágil. Por causa que a sociedade indica que nós, os homens, a gente tem que ser forte o tempo todo. E tem razão, a gente tem que ser, mas não para os outros. É para nossa casa, para nossa família, entendeu? E se a gente se apoia em amigos, que se diz amigos, que amigos, né, são mais chegados que irmãos. É por algo. Então a gente tem que ter essa facilidade de se abrir realmente, falar, irmão, eu realmente tô tocando no fundo aqui, me ajuda. Só que a gente não faz isso. A gente segura. Sacou? Então lá teve um momento de libertação muito grande. E olha pra você ver, eu tive que esperar ver quase 10 homens chegando lá na frente pra receber esse momento de libertação, pra me tomar coragem de ir, porque dentro do Legendários tinha os meus amigos que andavam comigo praticamente quase todos os dias. Estava ele, estava o Marcelo, estava o Leandro, estava o Alessandro, estava o Welley, estava o filho dele. Então, assim, momento assim, cara, eu vou mostrar fraqueza mesmo. Só que o Espírito Santo tocou muito forte no meu coração. Ele falou assim, é agora. E eu já tinha recebido a lição da obediência. Então, assim, eu fui lá e consegui me livrar desse peso gigantesco. Então, foi realmente libertador. E a terceira, do Legendários, foi clarificar ainda mais o meu propósito. Eu já tinha recebido uma ordem, eu quero que você se comunique com o público francês. Falei, tudo bem, senhor. Farei assim a tua vontade. Por mais que a necessidade da aprovação falava muito comigo, né? Sim. E eu ficava, como é que eu vou falar com essa galera, velho? Só que aí começou a fazer sentido muitas coisas. Lembra que eu falei de uma catriagem, surgiu a Pilot? Sim. A Pilot ela é uma agência de marketing digital, ela é voltada 100% para tráfego pago, lançamento e branding, né, de posicionamento. E a gente também entrega ali o serviço de social media. Só que, desde o princípio, a gente entendeu a necessidade de trabalhar com um propósito. Porque pegar você por pegar para fazer a tua gestão de mídia só para publicar no teu lugar as coisas, qualquer cara, se uma criança faz isso. Sim. Uma criança hoje de 15, 16 anos, você dá para ali, se você dá 200 euros para ela, ela vai fazer isso, Minha vai fazer de filha maravilha. mesmo, ela manja muita coisa. Então, Entendeu? mais que eu. Agora, quando você entende o propósito do Zenon, o porquê que ele tá fazendo o que ele tá fazendo, o movimento que ele tá fazendo, e você entende a linguagem que ele tem que levar e a mensagem que ele tem que levar, o teu posicionamento vai ser outro. Entende? A tua estratégia vai ser outra. Ou seja, que nós vamos pensar numa estratégia clara e vamos pensar no posicionamento claro. E se o teu propósito não estiver alinhado com a crença que nós acreditamos, você pode ter todo o dinheiro do mundo, a gente não vai trabalhar com você. Então, eu entendi que, mais uma vez, ele me mostrou isso aqui, depois do IP, e na montanha ele me testificou. E aqui vai outro código, né? Deus, quando ele fala, ele se testifica na sua palavra. E foi lendo o Evangelho que eu descobri essa testificação, lá em Atos, mais uma vez. Atos é um livro maravilhoso. Para quem tem o chamado como eu de ser um evangelista do Senhor. Então, aí está, né? É o terceiro. Eu entendi que o público francês eu vou tocar levando aquilo que eu faço com a Pilot. E como gestor de tráfego, Sim. como é o Mar Azul aqui na França, eu tenho essa possibilidade de levar a mensagem para a rapaziada jovem, para outras idades também, que querem trabalhar com o digital e querem ter uma forma de renda de ganhar com o telefone e o computador.
Certo. Só que quando o neguinho comprar o meu curso e chegar ali, ele vai ter que entender que enquanto ele não tiver um propósito, ele pode fazer o que ele quiser, ele não entender o vai propósito. ganhar dinheiro. E fala um homem que trabalhou durante 5 anos com uma empresa de reformas, que fez dinheiro, porque trabalhou por dinheiro, não trabalhou por propósito. Mas o mesmo dinheiro que ele trabalhou tanto para ter, ele também perdeu quase tudo, sabe? Na tua frente tem um homem que através do dinheiro, porque a palavra vai dizer que você não pode servir a 2 senhores. Então, ou você vai servir a Deus ou você vai servir o dinheiro. E quando eu abri a minha empresa, ela foi 100% pelo dinheiro. Já foi pela causa errada, já. Já começou errado. Já começou errado. Só que eu não tinha discernimento. Eu comecei a minha empresa, eu tinha 22 anos, cara. Em 2021. Tinha pra 23, E 24 você anos, já na era verdade. cristão já nessa época? Não era. Ainda. Eu cultuava... Tinha entendimento quando as coisas apertavam. Eu ia lá pro Salmo 91. Ah, é? Ai, Senhor, E, me ajuda. e cultuava bastante outras religiões, É. principalmente de matriz africana, sabe? Um candomblé ali, porque era capoeirista, então tinha essa ligação. Tinha essa ligação, mas eu não era cristão. Então começou pelo motivo errado, cara. Então, assim, eu sei, assim, de bem perto o que é você fazer um bom faturamento anual, o que é você perder tudo e o que é você literalmente andar na mão do inimigo, sabe? Como é que você anda na mão do inimigo, Adler? É simples. Quando você serve ao Senhor chamado dinheiro e tudo que você faz é pelo dinheiro, tudo que ele vai colocar ao redor de você vai fazer com que você gaste mais dinheiro. Como é que vai ser isso? Ele vai colocar pessoas que vai falar a mesma linguagem, ele vai colocar pessoas que vai te dar boas oportunidades de negócios, você vai fazer negócios, só que ao mesmo tempo que você está fazendo negócio, você está num ambiente onde tem várias bebidas, onde tem prostituição, onde tem bastante droga. A droga me pegou, eu fali a minha primeira empresa, quase a segunda, por causa disso. Cocaína me pegou de uma maneira muito bruta. E assim, aí entra Jesus Cristo na minha vida. Rapaz, e o novo homem tá aí, hein? Porque é o seguinte, a única pessoa capaz de livrar você de uma dor, livrar você de um vício, mas só vai acontecer se você acreditar, como diz a sua palavra, de todo o coração, é Jesus. Entendeu? Então, assim, pega um cara que durante um ano gastava entre 600 e 700 por semana em cocaína, todas as semanas, durante um ano, perdendo a noção de tempo, não vendo o seu filho dormir, deixando a sua mulher de lado, depois de ter reconquistado o casamento, entrando nesse problema. Quando ele se apercebeu que estava nesse problema, ele falou com a esposa, falou com a mãe, e ele recebeu um amor em vez de repreensão, porque as famílias, a maioria das vezes, ela vai querer te ajudar, só que ela vai querer te ajudar te proibindo de fazer tudo e te colocando como se fosse cadeias jaula, pra né? tu. Numa jaula. Você não pode, não vai sair não. Não vai sair. Você não vai pra lá porque senão você pode... Onde é que você tá? Eu não recebi isso, eu recebi acolhimento, mas não era o suficiente. Aquilo me ajudou a dar uma seguradinha, a tirar o pé. Só que aí, mais uma vez, a minha esposa, uma mulher, e eu oro muito pela sua vida, você vai achar a tua. Vale, é solteiro? Solteiro. Ó, Mas ele pegou um Solteiro. código poderoso ali que ele vai falar depois. Nos legendários. aí. E é o seguinte, cara, a minha mulher me levou pra igreja. E dentro da igreja, depois de... ainda seguia pecando. Ia pra igreja no domingo e ficava toda semana pecando. Como todo crente. Como a maioria dos crentes, A desculpa. maioria, né? Vamos retificar aqui, como a maioria dos crentes que vai pra igreja no domingo e no final, todo durante a semana tá pecando, tá sambando na mão do inimigo. Eu era assim até uma ministração, né? Aceitei, dei minha vida pra Jesus, mas ainda seguia caindo, cara. Caía demais, sempre na mesma coisa. A cocaína, cara, é uma desgraça pra vida de qualquer homem, de qualquer pessoa. E quando, numa ministração, eu recebi uma palavra como se ela fosse diretamente no meu coração. E quando veio o louvor, aí também tá um código, cara. O louvor, quando você tem diferença, né? Você pode louvar a Deus, é quando você tá grato por aquilo, e você tem adoração a Deus, é quando você adora em espírito e em verdade. E quando eu adorei a Deus em espírito e em verdade, aquela canção que estava tocando, eu senti o meu coração ardendo. E quando eu senti meu coração ardendo, eu não senti uma energia, tipo, energia o suficiente para seguir de pé. Eu tinha que me prostrar diante daquilo que eu estava vivendo naquele momento. E eu só pedi pra Deus, cara, Jesus, me ajuda. O teu servo está aqui, faça conforme for a tua vontade. Mas eu não quero mais isso pra minha vida. E eu saí daquela igreja no domingo com uma experiência que eu nunca vou esquecer. E o testemunho é o alimento de todo legendário. Isso eu vou levar para toda a minha vida.
Então eu saí daquela igreja, eu fui ver minha mãe e falei assim, eu não sei o que aconteceu. Aí ela, você teve um momento. Eu falei, eu tive um momento. E, Zenon, daquele dia em diante, eu me desconectei de todas as sociedades que eu tinha. Eu me desconectei de amizades de toda a minha vida aqui na França. Justamente por causa que ele mostrou pra mim é o seguinte, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, né, vides a mim, vocês que estão cansados. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscares de todo o coração. Eu entendi que eu busquei ele de todo o meu coração. Então, do dia seguinte, na segunda-feira, foi como se eu nunca tivesse colocado um teco de cocaína no meu nariz. Entendeu? Eu me desconectei de tudo. E desde então, cara, é livre. Eu não tenho vontade de me conectar com nada daquele mundo. Porque é como a parábola do filho pródigo. Eu tava perdido. Sim. Mas quando eu voltei, ele tava lá me esperando. Na verdade, hoje você tá liberto, né? Hoje, graças a Deus. E anteriormente você achava que você era livre, né? Anteriormente, eu achava que era o rei do mundo. Livre e tal. Anteriormente ele vivia numa ilusão, né? Mas exatamente, é o mundo ilusório, né? Hoje é a realidade. Hoje é outra vida. Se vê na tua cara, cara. Legendários é isso. Depois o Legendários, ele só falou assim pra você, você é livre, você tá aqui pra cumprir um propósito, eu fiz de você luz para que você seja a salvação de todo mundo, logo você está aqui para levar a mensagem do Senhor, leve a toda criatura. E tá chegando, hein? Acabou. Olha isso, galera. Tá chegando em vocês. Vocês estão pegando o código, né? Eu espero. Se vocês não pegaram o código, rebobina, vai lá, dá um pause, anota e leve isso pra sua vida. Porque esses caras aqui, hoje, a água aqui tá fervendo. E você, Alan? Fala aí pra mim. 106026, legendário 106. É esse não? Isso, 106026. 106026. AU. Vai lá. Fala aí, cara. Você pode falar alguma coisa de legendário pra nós? Não? Como é que é o negócio? Cara, eu acho que eu vou na mesma ideia do Adler, falar o que eu transformei lá, né? Eu acho que eu aprendi as coisas legendárias depois do Legendários. Porque as pessoas lá, eles falam muito, desfruta o caminho, desfruta o caminho, desfruta o caminho. E a gente nunca entende isso. A gente Certo. nunca entende. Eu fui entender esse desfrute o caminho só depois. Só depois. A gente, você dá risada porque, cara, você fala, nossa, eu devia ter feito aquilo lá em cima, não aqui. E É, Deus. eu acho que eu tive 2 revelações pra mim lá. Eu não posso falar. Terceira, eu acho que assim, eu não tenho muito bem claro a terceira hoje. Porque o Legendário, às vezes, ele vem depois da resposta. É como o IP. Você fez o IP, você sabe como que é o IP. A resposta, às vezes, ela não vem ali na hora, durante o IP, mas vem depois. O Legendário é a mesma coisa. Tem pessoas, às vezes, igual ele, recebeu a resposta na hora, tem gente que recebeu antes, tem gente que vai receber depois. Então, a montanha lá, cada montanha, ela é individual. Foi quando a gente começou o IP. A gente começa o IP e fala, o IP, ele é individual. Certo. Cada IP é uma coisa. Cada legendário é uma É coisa. uma coisa diferente. Cada montanha é uma coisa. Tinha homens lá que estavam subindo a montanha, não era montanha física, era a montanha da procrastinação, a montanha da pornografia, a montanha da mentira, a montanha da traição. Cada homem lá tinha uma montanha para subir. E a minha montanha lá era, de novo, sobre o meu propósito, de não ter sido 100% obediente no meu propósito. Porque no dia da montanha, não no dia da montanha, os 4 dias que a gente ficou lá, chegou um momento que eu me senti insuficiente para ajudar a minha família. Seja com palavras, seja ela com física, seja ela com qualquer tipo de ajuda. E quando eu percebi que eu estava sendo insuficiente com essa ajuda, não porque eu não queria, porque eu não estava pronto. Eu não tinha me preparado antes. Só que antes do Legendário, Deus já tinha colocado várias coisas na minha vida, vários desafios, vários caminhos para eu seguir, para eu me preparar para a minha jornada, me preparar para o meu propósito. Certo. E o tempo todo eu fugia disso, eu fugia. Então, no Legendários, o primeiro para mim que eu pude ter um encontro assim era o quê? Que ele me levantou, ele me trouxe na França, ele me levantou para transformar a vida das pessoas. Seja ela através do físico, seja ela através do mental, seja ela através do espiritual. Foi nessa montanha que nasceu a Angels, porque a Angels ela já estava estruturada antes, mas não era o nome Angels, era um Certo. outro nome de um outro deus. Seria um deus, Não pode falar o nome desse Deus. seria um deus pagão.
Certo. Aí é a volta que o Adler falou: não podemos cultuar dois deuses. Ou você cultua um deus, ou cultua, cultua um deus padrão, ou cultua a Deus. Ou cultua o Deus, né? Exatamente. É verdadeiro. E quando eu tinha criado a empresa pro primeiro nome, eu falei pra Deus, Deus, vai ser isso, mas se não for, o senhor me mostre. Ele mostrou uma, mostrou duas. Na terceira vez que eu fui acreditar, que eu fui ver que não era o que Deus teria pra mim. Porque foi quando eu produzi todo o material de camiseta, caneta, produzi tudo e mandei pra gráfica. Só que a gráfica, ela tem os mesmos princípios que o nosso, que é acreditar em Deus, levar a palavra, tudo. E você sabia que a gráfica tinha Sabia, porque na verdade na minha cabeça tava sempre assim, ó, faz com a gráfica do Rafael, lá de Barcelona. Certo. Até, Rafael, honra tua vida. É isso. Mas sempre na minha cabeça era assim, a gráfica do Rafael, a gráfica do Rafael. Não pensava em outra. Na quinta-feira, eu, o Rafael e o Adler fizemos uma reunião, propomos algo pra ele. Era algo tipo um projeto muito grande, que ele poderia ganhar muito dinheiro com isso. Só que ter isso, o cara, o Rafael ele é um homem tão grande Obediente. que ele volta no que o Adler falou. Ele não se importa com o dinheiro, não se importa com o que ele vai ganhar financeiramente, mas se importa com cumprir com o propósito dele, se importa em ser obediente. Ele levou esse projeto para ele na quinta. Na sexta de manhã, ele me ligou e falou: Alan, não estou conseguindo fazer o seu projeto. Eu falei: mas por quê? Como assim? Eu não sei, eu vou fazer, o Espírito Santo fica tocando no meu coração que não é pra fazer. Não é pra fazer, não é pra fazer, não é pra fazer. Ele tentou sair, voltar, e não conseguia. E ele me explicou isso. Mas isso foi antes dos Legendários. Então eu falei: ok, Deus. Aí depois que eu vi na terceira vez que não era isso, eu entendi. Fui lá, batei tudo, tirei isso, tirei aquilo. O pessoal falou: e agora? Eu falei: agora eu não sei. Agora eu quero saber Legendários. Agora meu foco é Legendários. E no Legendários foi a primeira coisa que eu descobri, que foi isso. Foi do meu propósito com Deus. O meu propósito é levar a palavra, é transformar a vida das pessoas. Usar a parte física para transformar o mais importante, que é o mental. Nós somos um ser triuno. Corpo, alma e espírito. Certo. É impossível o espírito estar fraco, a mente e o físico tá forte se o espírito não tá bem Alimentado. tá bem alimentado. E daí surgiu a Angels Academy. A Angels, ela não é só uma academia, ela é um altar. É um altar que transforma a mente das pessoas, eleva o seu físico ao máximo e pede o seu espírito e faz que o seu espírito voe, faz que o seu espírito cumpra o seu propósito aqui na Terra. Uou. Foi então que nasceu a Angels, mas a Angels só pôde nascer depois do Legendários. Então essa foi a minha primeira resposta, né? Eu posso dizer? A primeira testificação, né? Testificação, né, do Legendários. E a segunda foi que eu já estava pensando nela antes do Legendários. Por que antes do Legendários? Da plataforma, eu sou o único solteiro. Sou o único solteiro da plataforma. Não, mas é esse início que ele vai falar aqui. Todo mundo é casado. Todos são casados, têm suas esposas, têm seus filhos. E eu até compartilhei com ele e os outros meninos lá que era algo que eu não tinha compartilhado com ninguém. Nunca, nem com ele, nem com minha mãe, nem com ninguém, só com Deus. Que volta a gente falou, né? O homem guarda muitas coisas pra si. E lá no Legendários, ele foi perguntando, eu falei: cara, sabe o que eu descobri lá? E eu falei assim: mas antes de eu dizer isso pra vocês, toda vez que a gente tinha evento da plataforma, tinha IP, tinha isso, tinha aquilo, era legal ali no momento pra mim. Mas depois, cada um ia para suas casas, para suas respectivas famílias e filhos. E o Alan ia pra onde? Pra sua casa sozinho. Porque, por exemplo, minha família é tudo do Brasil. Aqui eu moro sozinho. Então isso me dava uma certa tristeza. Eu ficava perguntando: Deus, e aí? E aí? Tá da minha varoa. Como é que tá, Deus? Como é que tá? Jesus. E antes do Legendário eu pensei, no momento me deu uma tristeza. Eu falei: cara, vou fazer o Legendário, da hora. Mas depois do final vai estar todas as mulheres, as mães, os filhos dos homens vão participar lá, esperando, e eu vou estar lá sozinho. Me deu uma tristeza. Eu falei: cara, não vai. E durante o Legendário eu pensei isso. Foi o meu erro, não desfrutar o caminho. Porque durante o Legendário eu tava pensando lá no amanhã. Eu tava já vivendo o amanhã. Isso é o maior dos nossos problemas. A gente ou vive o amanhã ou vive o passado. Quando nós vivemos de passados, estamos o quê? Depressivos. Quando vivemos do futuro, estamos ansiosos. Mas nunca vivemos do presente. E quando a gente vive realmente o presente, desfrutamos o caminho... Explosão. Desfrutamos o caminho, é onde as coisas explodem. E lá no dia, eu fiquei pensando, falei: Deus, eu vou chegar lá e não vai ter ninguém. Aí
passa coisa ali, montanha ali, né? Tudo aquelas coisas explodindo na minha cabeça. Deus me fala, Alan, eu não tô preparando a mulher pra você. Eu estou preparando você pra mulher certa. Pega o código. Porque o movimento Legendários é o isso? seguinte, chega a me arrepiar aqui. Ele faz, por exemplo, nós somos casados. Quando eu cheguei de Legendário, a minha mulher já viu uma certa diferença. Porque você entende realmente, cara, qual é o teu papel dentro da tua casa. Ele é um movimento evangelístico voltado para homens, para realmente estruturar, porque o homem tá desestruturado hoje, sabe? Com todo o movimento feminista que começou por uma boa causa, mas se distorceu Diante o caminho ali. diante do caminho, o homem perdeu o seu lugar. Então hoje você vê homens frouxos, cara. Você vê homem que não é homem. Homens emasculados, né? Emasculados. Irmão, eu vejo muitas das vezes, lá no meu bairro, por exemplo, eu vejo a mulher carregando 3, 4, 5 fios e o homem andando no telefone a 3 metros de distância aqui, ó. Ou fumando Você acha que alguma antigamente, sei lá, uns 30 anos atrás, você acha que existiam homens ou não? Há 30 anos atrás? Seguindo essa Cara, linha de raciocínio. seguindo essa linha de raciocínio, há 30 anos atrás, eu tenho, não vou falar a minha idade. Sei lá, 30, 40 anos. mas Será eu- que existiam Anos esses... 90, 80. Claro, por aí, existia. 70, Sabe por quê? 60. Por causa que nessa época daí, era um papel muito claro. Não que as mulheres não devam trabalhar, pelo amor de Deus, não me levem a mal. Vocês devem sim trabalhar, vocês devem ter a própria conquista de vocês. Isso é completamente normal e tem que ser feito. Só que é o papel do homem, cara, ser o provedor da casa. É o papel do homem proteger a sua família, sabe? Ser o pilar da casa, entendeu? E a mulher, ela tem que ser a matriarca, é ela que vai cuidar do homem, que vai cuidar dos filhos, que vai cuidar da casa, que vai cuidar das finanças. A mulher é conselheira. Todo rei tem uma rainha e você vai ver que a rainha nunca tá atrás, a rainha tá do lado dele. E é a rainha quem aconselha. Nenhum grande homem de sucesso chegou onde está se não tem uma boa mulher do lado. Então é o seguinte, o homem tem que entender que o papel dele é no campo de batalha. Porque a mulher, ela já tá guardada. A mulher, ela tá no braço de Cristo. Entendeu? Por isso que muitas das vezes a tua mulher, ela fala algumas coisas pra você que você fala assim, bobeira. Você sai da porta. Dá 3 horas, 4 horas, você volta pra casa e fala assim, Realmente. pô, você tinha razão, viu? Me perdoe aí. Por quê? É boca do Espírito Santo, irmão. Ela tá conectada com Cristo. E você, eu, ele, a gente tá pra levar paulada mesmo. Mas o homem não quer isso. O que o homem quer? Hoje em dia, o que eu vejo, a maioria dos homens, em que inverter os papéis. O cara não quer nada com nada, irmão. Ele não quer sair da cama, ele não quer sair de casa. E quando ele sai, é pros próprios interesses dele, egoístas, entendeu? Só quer saber de ficar deitando com uma mulher aqui, uma mulher acolá, usando a mulher como objeto, profanando a joia mais sagrada que existe. Uou, como que é o nome da tua mulher? Fernanda. Fernanda? Olha aí. Então é assim, irmão, você entende que o Legendários é justamente pra resgatar esses homens. Eu vou falar uma coisa pra você, tinha homens naquela montanha, 192, né? 191 homens que subiram a montanha. Eu vi ali pessoas que estavam ali pelo movimento, porque só pensava que era um movimento de vamos subir a montanha, vai ser legal. Vamos pescar, não sabia que era o rolê. matar um bichinho. Vai ter rodízio de comida. vai Caça, ser essas legal, coisas assim. E eu vi essas pessoas que eram ateus se convertindo ao evangelho, entendendo o real propósito dele, falando assim, putz, eu era uma criança, um moleque. Eu vi católicos de 30 anos de catolicismo falando assim, eu nunca conheci Deus de verdade. Uou, mas vem cá, você podia falar isso, não? Claro, é transformação. Top. Posso falar da transformação. É a transformação. Entendeu? Eu vi homens ali que em momentos específicos testificaram, sabe? Justamente tá vivendo sobre isso. Entendeu? Tipo, cara, a gente é tão... A gente não, né? Eu não vou falar a gente não, por causa que eu não sou mais assim. Uou. Mas há muitos homens que dependem praticamente de tudo da sua esposa. É verdade. E não pode ser assim, irmão. É você que tem que ser o solucionador da tua casa. Entendeu? É você que tem que solucionar os problemas, é você que tem que, cara, sair daquela porta ali e buscar trazer a provisão. Certo. Não é a tua esposa que tem que ficar com esse estresse, não é a tua esposa que tem que ficar buscando uma maneira ou outra de te dar como que se fala, um conforto. É totalmente ao contrário. E hoje tá Sim. invertido a parada, entendeu? Olha aqui na França mesmo. Eu falo por todos os franceses que eu já trabalhei, todos os clientes que eu já fiz, entendeu? Posições de grande destaque na sociedade, tanto a mulher quanto o homem, mas não se há unidade.
Por causa que o homem é egoísta, ele tá preso nos seus próprios interesses, tá em comunhão com a esposa só para as coisas que condizem, para alguns interesses em comum. A mulher também tá do seu mundo, também num bom cargo, num cargo de destaque, mas também com seus interesses, com as suas coisas. Aí você vê que cada um tem seu rolê individual, abrindo as brechas, e eu não vou falar sobre brechas, mas... Isso aí vai ter que ficar pra próxima, eu tô vendo que a gente vai ter que fazer um outro podcast com esses caras. Né? Deixando as brechas Não, a brecha vai ficar lá no Legendários, quando você for subir. É algo muito poderoso, e assim, aí você vê que você tem famílias destruturadas, você tem homens que são egoístas e mulheres que não se dão ao prazer de serem tratadas como mulheres, porque elas também não deixam serem tratadas como mulheres. Por causa do feminismo? Não por causa do feminismo, é por causa que o homem realmente Já não tá deixou, lá. Já deixou de ser homem de aí verdade. ela teve que agir, né? Ela teve que agir. Teve que fazer alguma coisa. Senhores, vou falar uma coisa pra vocês. O papo, ele é... Cara, tem que ser assim um podcast de umas 3 horas, no mínimo. Mas infelizmente a gente não tem esse tempo todo hoje. Mas, cara, pra mim foi louvável. Vamos dizer assim, foi louvável. Só esse pequeno papo que nós tivemos aqui hoje. E como fazemos em todos os nossos episódios, no final a gente lança umas perguntinhas e vocês respondem. É um toma lá da cá. Eu vou falar aqui uma palavra e você fala o que vem na tua mente, no teu coração e solta. Beleza? São 6, vou passar uma pra você, uma pra você, uma pra você. Joguinho rápido. Bora lá? Vamos lá, vamos começar então com... Vamos começar com Alan. Legendários. Transformador. Top. Adler. O caminho. Jesus. Alan. Sucesso. Disciplina. Adler. Prisão. Prisão? Putz, o dinheiro. Eu sabia que você ia falar isso, cara. Quando eu coloquei aqui, eu falei, ele vai falar dinheiro. Total. Top. Conforto. Não existe. E agora, pra fechar, Adler. Uma palavra. A palavra? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Amém. Amém. Glória a Deus. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Espero sim, o França Vista espera sim fazer um novo podcast que a gente possa ficar ali, sei lá, 2 horas, 3 horas, porque passou aqui, eu acho que 1 hora. Eu acho que pode ser umas 12 horas assim, vai bem, né? Por aí. Olha, eu vou te falar que, assim, a gente nem viu. Pra mim é como se tivesse passado 5 minutos. Eu também cheguei um pouco atrasado, peço desculpas aí, mas não tô acostumado com esse novo lifestyle, mas é isso mesmo. Se prepara, meu amigo, porque olha, por tudo que você me contou, com certeza, cara, isso aqui é só o primeiro. Glória a Deus. É só o primeiro, cara. Vocês são gigantes. Todo sucesso aí pra vocês. Cara, é muita honra ter vocês aqui. E eu falo, é muita honra também conhecê-los, né? Espero que nós tenhamos um vínculo bem maior do que já começamos. E, bom, a novidade, acho que vocês já sabem, né? Eu participarei do Legendários também. Falei Legendários também. Eu vou Vamos lá pra conversar te sobre isso. Top! Você vai estar lá? Eu vou estar lá pra te servir. Fechou. Olha aí, galera. Tá vendo? Não estarei sozinho. Vamos ver se a gente consegue convencer o Legendário 10626 aqui. Vai lá. Gente, é isso aí. Então vamos finalizar como Legendários? Aú? Aú. Então pega lá as taças de vocês. Vamos gritar um aú. Aú! Aú! França Vista. Valeu. Profetizando aqui, declarando, esse podcast vai ser, se já não é, o maior podcast de comunicação e storytelling que haverá nessa França. Top. Amém. Top. Amém. Recebo. Aú! Cara, valeu, velho. Falar pra você, existe algo, Zanon, que é assim, aqueles que recebem o dom da profecia, aqueles que recebem o chamado para serem evangelistas, são 2 dons que são liberados juntos com, né, quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Mas, porém, para que a profecia ela seja certa, você tem que ser obediente. E a profecia ela só realmente é válida quando você manda a mensagem que Deus coloca no teu coração no momento certo. Então não leve a mensagem que eu falei à toa, porque foi o que eu senti no meu coração realmente. Top. Valeu? É isso aí, cara.